Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas, mais uma vez aqui na área, para falar sobre o cristianismo. Mas como assim fala o cristianismo? É uma aula de ensino religioso? Não. Mas é a continuação da nossa aula, das aulas anteriores, sobre a história da Roma Antiga e do Império Romano. Mas a gente tem que entender como o cristianismo foi importante, como surgiu. Eu digo que foi importante porque ela ajudou a transformar e a mudar uma mentalidade de conquista de domínios romanos e trazer um novo tipo de mentalidade. Mas isso também vai ajudar a enfraquecer o Império Romano, levando também a sua queda. Então a aula de hoje é uma aula da história do cristianismo e como esse cristianismo impactou toda a estrutura, todas as bases do Império Romano, levando ao seu enfraquecimento. Então vamos entender hoje como foi a história do cristianismo dentro de Roma. Então vamos lá. Primeira coisa importante, gente, eu não vou contar a história a história de Jesus Cristo, não vou contar. Mas Jesus, ele nasceu na época que Roma estava no finalzinho da República, estava no finalzinho da República, quase no início do Império, e com seus 33 anos de vida, ele acaba sendo crucificado, né, na época em que Júlio César já era imperador. Júlio César não, desculpa, Otávio Augusto já era imperador. E o que acontece? Uma coisa muito importante. É, Jerusalém, naquela época, pertencia aos romanos e não era uma cidade independente, pertencia aos romanos. E quando Jesus nasceu e começou a pregar, o que acontece? Vamos pegar aqui, ó, Jerusalém. Jerusalém então era uma província romana. Pôncio Pilatos estava levando Jesus para julgamento e lá os judeus, muitas vezes sendo manipulados por alguns sacerdotes que não gostavam, sacerdotes judeus que não gostavam da presença de Jesus, e acaba sendo eleito, escolhido para ser crucificado. Lembrando que na história bíblica, Pôncio Pilatos tinha recebido os sacerdotes judeus, que não aceitavam a presença de Jesus em Jerusalém. Dizia que Jesus pregava coisas que eram blasfêmias contra a religião judia, e Pôncio Pilatos, o governante romano que estava em Jerusalém, dominando Jerusalém, ele primeiro acaba torturando Jesus, mas os sacerdotes judeus, que não estavam satisfeitos, queriam a sua morte, e acaba escolhendo ele, e tinha uma eleição na Páscoa, que uma pessoa seria liberta e outra seria crucificada, e Barrabás, que era um assassino contra a cobrança de impostos romanos, foi liberto pela escolha dos judeus, e Jesus acabou sendo crucificado. Essa história bíblica é a história de Jesus Cristo. E o que acontece? Com a morte de Jesus, ele vai deixar discípulos e apóstolos. Vários. Paulo, o mais famoso de todos. Mateus, Marcos, Lucas, discípulos e apóstolos. Uns conviveram com Jesus, outros vão se transformar em cristãos. No caso, Paulo. Paulo era um cidadão romano, tinha cidadania romana. E quando ele, através da sua mãe, se transforma em cristão, ele ajuda de alguma forma, ele e os outros discípulos e apóstolos conseguem levar o cristianismo por todo o Império Romano. Então, nós temos simplesmente, através do trabalho deles, de levar o cristianismo para várias províncias, várias cidades dentro do Império Romano. E o que acontece? O cristianismo traz ideias totalmente diferentes e para os romanos a gente vai ver que eram ideias consideradas perigosas. A gente vai entender isso melhor. Então, contando aqui toda essa parte da história bíblica, né? Com a morte de Jesus, os seus discípulos começam a viajar por todo o Império Romano, conhecendo cidades, levando a palavra de Jesus, e lá muitas vezes começa uma perseguição que a gente vai ver agora. Os romanos perseguiram os cristãos porque consideravam suas ideias perigosas. Como assim? Os romanos, gente, tinha uma cultura de conquista, domínio e também de saquear, roubar outros povos. A guerra, gente, para os romanos é de extrema importância, pois os romanos viviam de quê? De controle, de dominação de outros povos, obrigando esses povos o quê? A pagar tributos para os romanos. Alimentos, comida, animais, roupas e até pessoas para serem escravizadas. Então é uma cultura de domínio, de saquear.
conquistar, pregada pelo imperador. E o imperador romano utilizava isso através dos grandes deuses que eles adotaram dos gregos. Diz aqui, não, o deus da guerra, Marte, ele quer que a gente faça isso, que os romanos sejam fortes, poderosos. Por isso que nós temos esse tipo de economia, de conquistar, dominar e saquear. Mas os cristãos trazem ideias de quê? De paz, amor, caridade, que vai totalmente contra essa cultura romana de dominação, de conquista. Estão percebendo? Enquanto, ao invés de você dominar, conquistar e obrigar eles a pagarem tributos, você vai trazer o quê? O amor, a paz, a aproximação, a palavra de Jesus e também de ajuda, de caridade. São ideias que começam a entrar em conflito. Outra coisa, os romanos consideram o imperador um deus, o enviado dos deuses. Quer justificar a presença do imperador como se fosse uma pessoa escolhida pelos deuses. E os cristãos não, diz que Deus não é terreno, Deus está no céu. E lá, se você morrer, você vai acabar, se você seguir o cristianismo, você vai acabar indo para o céu. Então, vocês percebem que é uma cultura de quê? Conflituosa. Você tem um conflito aí das ideias. E os imperadores romanos consideraram essas ideias perigosas. Queriam, de alguma forma, acabar com a presença dessas ideias dentro do Império Romano. Isso, gente, o que acontece? Quando o imperador Nero ele assume o poder, até acontecia essa história na aula passada, quando ele assume o poder, que ele tenta de alguma forma construir um grande palácio, porque ele queria ser um artista, além de ser imperador, ele queria ser um artista, e ele querendo tirar favelas romanas que estavam próximo do centro, e ele põe fogo nessas favelas, a mão dele pede para botar fogo nessas favelas, milhares de romanos morreram, e para não ser julgado, ele simplesmente põe a culpa nos cristãos. E acaba promovendo a perseguição desses cristãos. Olha só. O imperador Nero, então, começa a estimular, a incentivar, dizem que os cristãos, além de trazer essas ideias perigosas para o Império Romano, eles estavam afrontando a cultura, estavam afrontando o poder do imperador e ainda estavam matando os romanos. E assim, esses cristãos começam a ser perseguidos. E quando eles são perseguidos, gente, eles são jogados, principalmente nas arenas de luta, a Arena Coliseu, que é chamada de anfiteatro flaviano naquela época, e lá eles são simplesmente assassinados por gladiadores ou até animais selvagens, animais ferozes. Galerinha, isso é uma, assim, a cultura romana sempre pegava os povos inimigos e jogavam na arena de lutas, e lá os gladiadores lutavam, e muitas vezes gladiadores que representavam Roma, que eram os mais fortes, venciam, e como fosse um jogo de futebol, o time da casa vencendo o adversário de fora. E a população na torcida vibrando. E aqui no caso, a competição era mortal. Então, os cristãos eram jogados para serem devorados por animais ferozes ou assassinados por gladiadores. O que acontece? Esse tipo de estratégia, geralmente você tem, muitas vezes, o povo inimigo romano sendo jogado nessa arena de luta e os animais ferozes devorando esse povo. Muitos tentavam lutar com os animais, muitos tentavam correr e fugir desses animais. Mas os cristãos tinham uma atitude totalmente diferente. Ficavam de joelho, começaram a rezar, a orar, e os animais, pelo instinto, matavam os cristãos. Mas o povo assistia aquilo ali sem entender nada. Vocês não vão tentar lutar contra os animais? Vocês não vão tentar fugir dos animais? E eles gritavam, não, eu sou um mártir. Eu estou morrendo. Mártir quer dizer o quê? Os mártires. São aquelas pessoas que morrem defendendo uma causa. E eles diziam, nós estamos morrendo porque nós estamos defendendo Jesus Cristo, cristianismo, e se a gente morrer, nós temos a consciência que nós iremos para um lugar melhor, nós iremos para o céu. E os romanos começaram a perguntar, e onde fica esse céu? Eu também quero ir para o céu. O que eu preciso ir? O que eu preciso fazer para ir para o céu? Precisa se transformar em cristãos. Mas os cristãos não são perseguidos? Nós estamos lutando contra uma cultura de domínio, uma
cultura de guerra. Nós temos que trazer a palavra de Deus para o mundo. E assim, a população romana começa a se questionar. Minha vida aqui é dura, muitas vezes o governo me ajudando, o governo alistando meus filhos para lutar na guerra. Não sei não se eu quero continuar com essa vida, não. Eu quero um mundo melhor. Eu quero um mundo de paz, sossego. Eu quero conhecer esse céu. Muitos romanos começam a se questionar e começam a se aproximar dos cristãos. O imperador romano percebe isso e continuam perseguindo os cristãos para tentar bloquear simplesmente essa tentativa dos romanos de aderirem e aceitarem o cristianismo. Os primeiros cristãos na cidade de Roma muitas vezes pregavam em lugares escondidos para não serem perseguidos e torturados. Então nós temos cristãos se escondendo em grutas, cavernas, na rede de esgoto romano, porque a rede de esgoto romano era subterrânea, era enorme, gigantesca, e tinham verdadeiras cavernas embaixo da cidade de Roma, então eles se escondiam ali. E até em cemitérios, porque os romanos tinham medo de cemitérios, os romanos assombravam de medo de cemitérios, de noite. Então, gente, os cristãos procuravam lugares que os romanos não visitavam, para poder simplesmente fazer essa convenção. Quer dizer, os cristãos se escondiam em lugares que os romanos não visitavam para simplesmente fazer a convenção desses romanos para se transformarem em cristãos. E o que acontece? Essa luta, gente, entre romanos e cristãos vai durar por mais de 300 anos. Por mais de 300 anos. Mas mesmo assim, os cristãos, mesmo sabendo dos perigos, continuavam o seu trabalho de simplesmente levar a prova de Deus para o Império Romano. E até que aparece a figura de Constantino. Constantino, imperador romano, nos anos de 300 depois de Cristo. O que acontece? Constantino, imperador romano, que estava tentando conquistar hoje a Turquia, quando se deparou no confronto onde o seu exército era bem menor que o exército turco, e ele muito preocupado como é que ele ia fazer essa batalha, ele de noite lá pensando, e ele pegou um presente que sua mãe tinha lhe dado. O que era esse presente? Não era a Bíblia, porque não existia a Bíblia ainda, mas eram os livros de Paulo, para falar sobre o cristianismo, a história de Jesus. Ele leu, ficou muito impressionado. De noite, ele teve um sonho onde anjos carregavam uma cruz e os anjos disseram, uma voz vindo. Constantino, com esse símbolo, tu vencerás. Ele acordou, muito impressionado, chamou seu exército, começou a pensar no sonho e pediu para que seus soldados pintassem uma cruz no escudo ou na armadura, no peitoral da armadura. E assim enfrentou um exército bem maior. E ele conseguiu vencer a guerra. Quando Constantino vence a guerra contra os turcos, ele cria a cidade de Constantinopla, onde hoje é Istambul, na Turquia, e ele simplesmente para de perseguir os cristãos. A partir de hoje está proibido de perseguir os cristãos. E ele, Constantino, se transforma no imperador, ou no cristão. Ele acaba sendo batizado e se transforma em cristão. Agradece a Deus pela grande vitória e diz que se não fosse a palavra de Deus, ele não conseguiria ter vencido. Olha só. Então, gente, Constantino, ele legitima o cristianismo como religião. A partir de hoje, além das religiões que nós temos dentro do Império Romano, algumas influenciadas pelos mitos gregos, outras pelos mitos egípcios, outras culturas que já existiam dentro do Império Romano, e também legitima que as pessoas pudessem simplesmente rezar, criar seus templos sem serem perseguidos. Ele legitima o cristianismo dentro do Império Romano. Mas o seu filho, Teodósio, ele vai além. O seu filho, Teodósio, ele resolve criar a igreja, a primeira igreja cristã. Ah, mas não foi Pedro que criou a igreja? Sim, mas Pedro criou a igreja cristã, mas sobre perseguição dos romanos. E Teodósio, filho de Constantino, ele cria a igreja
Católica Romana, como a figura de um Papa, o Papa líder da Igreja. Então, Teodósio ele cria a Igreja Católica Romana e ajuda a criar as bases da Bíblia. Olha só, faz um grande concílio entre vários cristãos e resolve criar a Bíblia. Pega o Torá, o Antigo Testamento, quer dizer, o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e pega os livros de Paulo, entre outros discípulos e apóstolos, e formam a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Entenderam? Então, Teodósio resolve criar a Igreja Católica Romana. Lógico, Pedro tinha criado a Igreja Cristã, mas a Igreja Cristã não era estruturada institucionalmente. E Teodósio cria a instituição, a figura do prédio, a construção, o personagem Papa, todo o corpo da Igreja. E cria também, quer dizer, estabelece os livros sagrados que compõem a Bíblia. E assim cria a figura do papado. O papado, gente, agora, ele é escolhido junto com o imperador romano. Por quê? O imperador romano veio com um grande aliado. E quando o imperador cuida da parte administrativa, do governo, ele pega a figura do Papa, quer dizer, ele ajuda a escolher a figura do Papa, simplesmente é a pessoa que vai trabalhar em conjunto com os interesses do Império Romano. E daí, gente, nós temos o chamado o uso político do cristianismo. Por quê? Antes, o imperador fazia a política do pão e do circo. Fazia aquele espetáculo, grandes competições de luta, para agradar a população romana. Gladiadores lutando, ou contra animais ferozes, ou contra povos inimigos. E assim os romanos comemorando, recebiam a comida, uma parcela da comida, e assim o povo apoiava o imperador romano. Mas com essa cultura cristã, que começa a dizer que essas mortes, essa cultura de guerra, tudo é errado, ele usa então a figura do Papa para simplesmente trazer como aliado ao imperador. Para o imperador não perder influência, não perder apoio. Então é um uso político, uma união entre o imperador e o Papa. O Papa vai convencer a população de que, além do Papa ser escolhido por Deus, o imperador também é escolhido por Deus. Ele está lá porque está ajudando o povo. E assim, não deixa o povo com raiva do imperador. Mas, de alguma forma, essas ideias cristãs, com o tempo, vão levar a uma crise dentro do Império Romano. Como assim? Essa cultura de dominação, de conquista, acaba diminuindo. Muitos soldados deixam de lutar, largam armas e vão fazer outras coisas, porque eles não querem ir para o inferno, eles querem ir para o céu. Então essa cultura de conquista e dominação do exército romano, do imperador romano, acaba enfraquecendo. Quando enfraquece, Roma começa a perder tributos. Você não tem mais como saquear e obrigar os povos a pagar tributos. E principalmente a diminuição considerável de escravos. Os romanos agora são obrigados a focar em outros tipos de serviço, principalmente no comércio. Não tem mais um escravo para fazer o serviço para você. Mas isso também abriu espaço para que os povos inimigos de Roma viram o enfraquecimento dos romanos, viram a oportunidade de invadirem e destruírem a capital do Império Romano. Isso até a gente vai ver nas invasões bárbaras, que é um tema de outro capítulo. Então, gente, não é quer dizer que o cristianismo levou à queda de Roma, não. O cristianismo, a cultura do cristianismo, vai ajudar no enfraquecimento do Império Romano. São vários fatores que levam à queda de Roma. Questões econômicas, porque o Império fica mais fraco, consegue manter um Império gigantesco, não consegue mais se controlar, o exército cada vez mais diminuindo. E assim os povos inimigos de Roma, que muitos odiavam os romanos, por causa dessa cultura de dominação, resolvem invadir e destruir a capital de Roma. Vêm os hunos, liderados por Átila, aí no caso até o Papa teve que mediar essa invasão para não deixar que os hunos destruíssem Roma, mas depois veio os vândalos, que é outro povo inimigo dos romanos, que invadiram e destruíram a cidade de Roma. E assim, gente, você tem a queda de Roma. Ok? Então vamos lá. Fazer algumas questões, só para revisar. Como surgiu o cristianismo? Lembra que o cristianismo surgiu em Jerusalém, que é uma província romana. Os romanos governavam Jerusalém, outro governante Pôncio Pilatos. E após a crucificação de Jesus, os cristãos começaram a viajar
para várias províncias do Império Romano para levar a palavra de Deus. E assim você tem o nascimento do cristianismo como religião. Como foi criada a Igreja Cristã Romana? Lembrando que tanto Constantino, imperador romano, e Teodósio, também imperador romano, Constantino, com aquele sonho, parou de perseguir os cristãos e Teodósio cria a Igreja Católica Romana, criando a instituição, as regras e também estabelecendo os livros sagrados que vai formar a Bíblia. E 3, quais motivos levaram à crise do Império Romano? Lembrando que o cristianismo ele enfraquece essa cultura de guerra, de dominação e de saques. E assim permite o quê? Que as pessoas se transformem em cristãs e comecem a adotar os valores de amor, paz e caridade. O enfraquecimento da cultura romana, de conquista, dominação. Roma enfraquece economicamente, menos tributos, menos impostos. O exército acaba diminuindo. Roma entra em crise. Além do tamanho, não conseguir mais controlar todo o Império Romano, entra em crise, abrindo espaço para os povos inimigos de Roma, chamados de povos bárbaros, invadirem e destruírem, principalmente a cidade de Roma, capital do Império do Ocidente. Ok? Então, gente, na próxima aula, ainda vou continuar falando de Roma antiga, mas vou falar da cultura, da arquitetura, tudo que os romanos deixaram como legado para o mundo atual. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau.